Olá, bom, esse é o trabalho de laboratório de hardware do primeiro DS tarde. O nome dos integrantes são Gabriel Assis, Guilherme Ramos. E Perseu Alves Pereira. Primeiro eu vou estar falando sobre as teclas de atalho, que é o F1 mais o FN, que é para ajuda, o S que é para você sair, o de selecionar o item você vai usar a tecla de cima e a tecla de baixo, a tecla de movimentação. E as teclas para os lados você vai selecionar o menu. O FN mais o F5 ou o F6 você vai estar mudando os valores. O Enter você vai estar selecionando. O FN mais o F9 você vai estar voltando às configurações padrão. E o FN mais o F10 você vai estar salvando e saindo da BIOS. Vamos estar falando sobre a parte de informação da BIOS. Vamos estar falando sobre o Product Name, que ele explica a parte da marca e o modelo, que no caso é o Lenovo. Vai estar falando também sobre a BIOS, a versão da BIOS. Vamos estar falando também sobre o IC Version, que seria um microcontrolador, ele que vai estar sobrecarregado das tarefas do sistema. E ele também vai ver o que o sistema operacional ele acaba não podendo controlar. Ele também ele é responsável por isso. Vamos estar falando também sobre o Lenovo SN, que seria o número de série, que no caso é da Lenovo, é o código dele. E também vai ter o number, que é o UUID, que é o número de não é o número de configuração, mas no caso é o número padrão de fábrica do PC, desse PC. Vamos estar falando também da CPU, que pode ser relacionado com um CPU Type também, em outras configurações da BIOS. Ele é o tipo da CPU e também é o fabricante dela. Vamos estar falando sobre o System Memory, que também pode ser o Total Memory em alguns casos da BIOS, que vai estar falando sobre a quantidade total de memória RAM. Vamos estar falando também do Hard Disk, que seria o HD que está instalado dentro do computador. A BIOS acaba mostrando essa parte. E vamos estar falando sobre a licença do Windows também, que é essa daí que está aparecendo na tela. Bom, eu vou explicar agora a parte de configuration. Bom, o System Time permite você acertar a hora do sistema operacional. No System Date, você pode acertar a data do sistema operacional. No Wireless, você pode habilitar e desabilitar dispositivos sem fio. No Bluetooth, você pode habilitar e desabilitar dispositivos Bluetooth e o Bluetooth do sistema. No Power Beep, você pode habilitar e desabilitar os bips de alerta que identificam uma série de problemas no sistema. O Intel Virtual Technology permite uma melhor performance das máquinas virtuais, um método no qual os sistemas operacionais baseados na plataforma x86 são executados sobre outro sistema operacional x86 hospedeiro, com pouca ou nenhuma modificação no sistema hóspede. Bom, o BIOS Backflash permite que a BIOS volte uma versão anterior. O Hotkey Mode habilita e desabilita a tecla FN para atribuir outras funções para outras teclas, como por exemplo F1 e F2. O AOAC Configuration habilita e desabilita a função que permite que o computador sempre fique conectado e online. O Deep S3 Function é a função que economiza o consumo de energia. O ALS, o Ambient Light Sensor, regula o brilho da tela de acordo com a luz ambiente. Bom, no Set Administrator Password, ele serve para você inserir uma senha para o administrador da BIOS. No Set Hard Disk Password, ele serve para você inserir uma senha para acessar o disco rígido. No Security Build, que no caso aqui está ativado, ele é uma forma de preservar a integridade do computador através das chaves que identificam hardware, firmware e códigos de carregamento de sistema operacional confiáveis. O Security Build Status, ele no caso aqui mostra os status atual do Security Build, que nesse caso está desativado. No Platform Mode, ele mostra o modo de plataforma atual, que no caso está sendo user.
O Secret Build Mode apresenta o modo do Secret Build, que está em padrão. O Reset do Setup Mode ele restaura o setup dos parâmetros da BIOS para o parâmetro padrão do hardware. O Restore Factor Key ele restaura todo o banco de dados da segurança do boot para a configuração de fábrica. Bom, aqui no Boot Mode ele pede para você inserir se é o Unifield Extensive Firmware Interface ou Legacy Support. O Legacy Support é a versão anterior da BIOS mais antigas, que no caso foram feitas para suportar os Windows mais antigos, como Windows XP e etc. A Unifield Extensive Firmware Interface ele serve para suportar os Windows mais avançados, porque ele tem uma conexão, no caso a conexão com a network, e além do boot ser mais rápido, né? Tem uma maior aceleração na hora de iniciar o boot. O USB Boot ele serve para ativar ou desativar os periféricos de USB do computador na hora da BIOS, no caso que ele está ativado. E o EFI é a ordem em que o boot está para ser executado. No caso aqui, o Windows Boot é o primeiro a ser executado, seguido pelo outro Windows Boot e seguido pelos dois últimos, que seria a conexão network. Vamos estar falando sobre a parte de saída da BIOS. A primeira parte vamos estar falando sobre Exit Saving Changes, que é salvar as mudanças e sair da BIOS. A segunda parte vai estar descartando as mudanças que você fez e vai estar saindo da BIOS. Nessa parte você vai estar só descartando as mudanças e nessa parte você vai estar salvando as mudanças. Esse Load Default Settings, você está falando de carregar as configurações padrão. Esse daqui é para otimização do sistema operacional padrão, que no caso é o Windows 8 64 bits. Se no caso você está usando esse mesmo sistema operacional ou um maior, você vai estar usando esse daqui. Mas se por acaso você estiver usando um sistema operacional que seja inferior ao Windows 8 64 bits, você vai ter que estar usando outro tipo de sistema operacional, que no caso é essa segunda opção. Então, foi isso. Esse foi um trabalho feito no laboratório de hardware, orientado pelo professor Colevati, feito pelos alunos do primeiro ADS tarde da FATEC Zona Leste. E é isso, pessoal.